É possível lucrar e investir nos títulos do Tesouro Direto, na dívida pública do Estado brasileiro, sem ser um rentista parasita ou então um capitalista financeiro malvadão? Hoje o vídeo é sobre isso, porque até hoje eu nunca vi um vídeo desse na internet. Aqui eu vou te mostrar o que são os títulos do Tesouro, como que eles pagam, quanto que você ganha e se você investir nele você está fazendo mal para o Estado, bem para o Estado, você está sendo um rentista ou não, você pode fazer tudo isso e estar alinhado com um projeto de longo prazo do país. Parece complexo, contraditório, mas fica tranquilo que aqui em Investland a gente desenha tudo e vai te explicar com a melhor didática do mundo. Hoje tu vai sair sabendo tudo de Tesouro Direto, rentismo, parasitagem e futuro do Brasil. Vamos nessa? Então vamos lá. Daniel, posso investir no Tesouro Direto, que é na dívida pública do país? Ou, se eu fizer isso, eu estarei sendo um parasita, ajudando a acabar com o Estado brasileiro? Bom, para te responder isso, depende do conceito que eu vou te mostrar na próxima tela. Mas, a princípio, eu posso dizer que sim, você pode investir no Tesouro Direto e não ser um parasita. Aí você fala, Daniel, mas isso não é possível, isso é uma contradição? Você mesmo, às vezes, critica o nível da dívida pública ou a taxa de juros? Como que você pode falar que pode investir nisso? Mas eu ter críticas ao modelo de juros que o Brasil tem estabelecido, não significa que eu seja contra ter uma dívida pública. Eu vou já te explicar. Por exemplo, você tem críticas ao Congresso Nacional? Eu, Daniel, tenho 1 milhão de críticas ao Congresso Nacional. Você viu aqui mesmo meu vídeo sobre a PEC da blindagem. E não só ao Congresso Nacional, mas como muitas outras instituições do Estado. Mas, por você ter críticas ao Congresso Nacional, que eu imagino que você tenha, você vota para deputado federal? Responde para mim. Você critica, não critica? Critica. Mas você vota para deputado? Você fala, não, Daniel, eu voto. Mas isso não é uma contradição? Se você for justo, você vai ver que não é uma contradição. Você pode criticar algo, mas trabalhar ou torcer para que aquilo melhore. Eu posso criticar o transporte coletivo da minha cidade, mas não significa que eu não vou usar. Eu posso criticar o Congresso, mas não significa que eu quero que ele não exista mais ou que eu não vou votar para deputado. E eu posso criticar como a dívida pública e a taxa de juros no Brasil está sendo operada, mas não significa que eu não possa ser um investidor do Tesouro Direto. Não é uma contradição nisso. Por que eu estou começando assim? Porque se você quer um canal que resume muitas coisas assim, ó, ah não, dívida pública é o capeta, e não pode fazer isso, é capitalista financeiro. Ou do outro lado fala, não, meu irmão, não vamos empreender não, bora mamar na dívida pública. Meu irmão, quanto maior a dívida pública, melhor a gente fica mamando nas tetas do Estado, que são os rentistas, né? Então, se você quer resumir tudo isso, esse canal não é assim, a gente traz um debate mais profundo, porém, desenhando tudo e fica super didático. Continuando, existe uma lógica no Tesouro Direto que vai definir se você é rentista ou se você não é rentista. E eu vou explicar isso pra você, tá? Essa lógica, ela parte de duas visões. A primeira visão é a visão de Estado. O que é a dívida pública ou o tesouro através da visão de Estado? Basicamente, o título do Tesouro Direto serve para o financiamento do Estado. E aqui você pode ver de duas óticas, seja aquela ótica que fala assim, ah, o nosso Estado gasta muito, logo ele gasta mais do que o que ele arrecada, então ele fica no prejuízo, bem entre aspas esse prejuízo, tá? Como ele não tem esse dinheiro, ele vai ao mercado e empresta. Então a gente empresta dinheiro para o Estado e o Estado vai lá e usa esse dinheiro para pagar a conta. Essa é uma lógica válida? É, eu tenho algumas críticas aqui, mas para esse vídeo vamos dizer que sim, é uma lógica válida, tá? Mas beleza, e tem uma outra lógica de financiamento do Estado também. Eventualmente o Estado paga a conta, vamos dizer, ele está em superávit primário ou até superávit nominal. Mas o Estado, por exemplo, tem um projeto nacional de desenvolvimento, que ele precisa construir agora ferrovias, vai investir em inteligência artificial, em tecnologias do futuro, em transição energética. Imagina que você tem um Estado bolado para isso. E o Estado não tem capacidade própria só com o dinheiro dos impostos, mesmo que ele opere em superávit, tá? Ele não tem capacidade própria para investir. Logo, ele precisa desse dinheiro. E ele pegar esse dinheiro com a própria nação é o melhor caminho, porque a nação também vai colher os benefícios disso, desse investimento a longo prazo, tá? Ou eventualmente até a médio e curto prazo. Então ele ir ao mercado e pegar esse dinheiro é ótimo, e quando ele pega com a gente, nós somos o público, essa é a dívida pública. Então, existe uma lógica ou de pagar as contas básicas, ou então de investir em um projeto do futuro, tá? Mesmo em superávit, o Estado pode precisar de dívida pública. Beleza? Então essa é a lógica básica do lado do Estado. Agora, do lado individual, existe a lógica na visão do indivíduo, que vamos colocar, que é o nosso lado. O que nós queremos? Uma rentabilidade segura por investir no país. Então, de um lado a gente investe para o país crescer, do outro a gente quer uma rentabilidade segura. E a rentabilidade dos títulos do Tesouro são a mais segura de todo o mercado financeiro. Por quê? Porque o Estado tem o poder de emitir a própria moeda. Você pode investir nos bancos, se os bancos falirem, você se ferra. Se bem que tem um FGC, mas assim, até um determinado limite. Você pode investir em empresas, em ações, mas no limite, se tudo estourar, você se ferra. Agora o Estado tem a capacidade de gerar moeda e pagar você. Daniel, mas isso geraria inflação? Isso é outra história.
E talvez gerasse, mas não tanto para você, tá? Mas ele honraria sim com os seus pagamentos, porque é uma dívida interna na própria moeda. Essa é a diferença de dívida interna e dívida externa. Por exemplo, a Argentina tem dívida externa. O Milei vai lá com o Trump pedir dólar, vai lá com o FMI pedir dólar. Só que ele não tem a capacidade de gerar dólares. Por isso que acontecem muitos calotes. No nosso caso, nós geramos os reais. Então o investidor ele tem uma rentabilidade segura e, de quebra, ele investe a longo prazo no país. Então, a princípio, a lógica dos títulos da dívida pública é uma lógica boa para o país. Não tão boa se tu ficar usando só para tapar buraco, mas ok. Mas uma lógica boa de um projeto de desenvolvimento. A China, por exemplo, usa muito dinheiro próprio do Estado e usa também de capital interno, de poupança interna, para financiar o desenvolvimento do país. Só lembrando que hoje a poupança interna da China é alta, cerca de 40%. Mas muito dessa poupança interna veio a posteriori do investimento estatal, tá? Então, alguma vez o Estado começa investindo, depois gera poupança, algumas vezes é ao contrário, a poupança interna alavanca o Estado, enfim, mas é uma longa discussão, não é uma cartilha única. Mas, a princípio, os títulos do Tesouro podem ser usados de maneira muito boa para uma nação se desenvolver. Então, Daniel, mas o que é o rentismo e a parasitagem que de vez em quando você reclama no canal? O rentismo, ele é o seguinte: ele é uma lógica em que agentes do mercado, instituições financeiras, grandes barões com muita força, eles fazem pressão no Estado em benefício próprio, ou seja, eles não estão pensando em projetos de longo prazo do Estado, tá? Eles estão basicamente querendo que o juro seja cada vez mais alto para eles ganharem de maneira segura, sem eles terem que empreender no mundo real, sem eles terem que investir, por exemplo, em ações. Eu, Daniel, gosto muito de investir em ações, porque eu estou investindo em empresas. Empresas contratam, movimentam a economia e tudo mais. Então, eu gosto muito dessa parte de ações, tá? Sem que eles investam em fundos imobiliários e eles ganhem tudo do Estado, aumentando a dívida pública a troco de nenhum projeto de país, mas mesmo assim eles ganham juros altos, tá? Então, quando você é a favor que essa lógica fique cada vez maior, você é um rentista. Tá, Daniel, mas eu não entendi ainda, me parece meio, cara, então é interno, ser rentista é o coração da pessoa? Sim, é o coração da pessoa, mas eu vou dar exemplos mais práticos também, tá? Mas antes de te dar um exemplo prático, eu vou te mostrar qual é a lógica de alguém que não é rentista, por que ele pode investir no título do Tesouro. Eu, Daniel, não me considero rentista, por exemplo. Se o Banco Central quiser baixar juros amanhã, eu vou ficar extremamente feliz, tá? Eu não dependo de juros para ganhar dinheiro, posso ganhar dinheiro com ações, com fundos imobiliários. Tem outros instrumentos no mercado financeiro, tá? Mas assim, tem gente que se o juro baixar, ele não vai gostar muito não. E eu vou te explicar qual é uma lógica saudável das coisas. Por exemplo, no mundo inteiro existe uma certa cartilha do investidor, que não é 100% essa que eu vou te falar, mas eu vou te dar mais ou menos uns princípios, tá? É basicamente uma lógica. A primeira lógica que você tem que ter para investir é uma reserva de emergência, que é entre 3 e 12 meses do seu custo do caos. Eu vou explicar isso aqui rapidinho, tá? O que é o custo do caos? Custo do caos é diferente do seu salário. Então, o seu salário, por exemplo, é 15 mil. Aí tem o seu custo de vida, por exemplo. Eu ganho 15 e meu custo de vida é 13, beleza. Então, o custo do caos, ele não é seu salário e nem seu custo de vida. O custo do caos, ele é um custo assim, ó. Se tiver uma crise agora, se você for demitido, se tiver um problema gigantesco e tu tiver que cortar muitos custos, qual o mínimo suficiente para tu sobreviver? Porque o teu custo de vida, não sei se tu concorda, tu ganha 15, mas teu custo de vida é 13. Ainda tem um Netflix aqui, ainda tem um restaurantezinho que tu vai ali e tal. Mas assim, se tiver um problema muito grave, tu vai até cortar uns excessos e vai sobrar um custo do caos, tá? Esse custo do caos, que é o custo básico da pessoa, eu dei um exemplo aqui de 10 mil reais, tá? E vamos dizer que a sua reserva de emergência é 6 meses isso, então você teria que ter uma reserva de emergência de 60 mil reais, tá? E aí, onde que entra o Tesouro Direto nisso? Todo investidor do mundo, desde os mais agressivos, que colocam tudo em ações, por exemplo, até os mais conservadores, que são todos em renda fixa, todos deveriam ter uma reserva de emergência, que é um dinheiro que você vai usar caso você perca o emprego, caso aconteça alguma coisa muito grave na sua vida, tá? Que você precise do dinheiro. E essa reserva de emergência, o ideal dela ser colocada é na renda fixa. Renda fixa é o quê? Então, você tem uma taxa de juros, por exemplo, a taxa de juros Selic hoje é 15%, tá? E toda a renda fixa, o governo paga 15%, então aprenda isso. Se o governo paga 15%, então o setor privado, ele também pode te emprestar dinheiro. Quando você empresta dinheiro para banco, normalmente chama CDB, tá? Tem outras também, mas vamos fingir que é CDB. Então, o Estado te paga 15%. Já o banco, como o banco não é risco soberano, né? Um banco pode falir, enfim. Normalmente, o setor privado paga mais do que o próprio juros do Estado. Então, se o Estado está pagando 15%, o banco vai pagar 16%, 17%, por exemplo, tá? Imagina que é um valor aí pré-fixado. Não é assim, mas só para ter uma ideia, que normalmente o setor privado paga um pouco mais que o público. E, Daniel, o que eu faço com essa minha reserva de emergência? Você vai colocar em renda fixa. Existem duas formas de investir, a renda fixa e a renda variável. Renda fixa é quando você empresta para alguém e recebe os juros de volta. Quando você empresta, você pode emprestar para o setor público ou privado. O privado paga um pouquinho mais que o público. E a segunda forma, que é a renda variável, é quando você é sócio de alguém. Aí tu já coloca um dinheiro, tu vira sócio de uma empresa, tu vai ganhar com os dividendos, é outra lógica, tá? Mas a sua reserva de emergência, ela deve ser colocada em renda fixa, tá? E uma renda fixa também de liquidez diária, ou seja, que você pode tirar a qualquer momento. Então não é para tu ser sócio de empresa nem nada, é para tu ganhar juros.
Então, esses 60 mil, por exemplo, você poderia ter 10% desse valor em espécie. Eu já tenho um vídeo falando sobre reserva de emergência, tá? Uma visão de alguém que tem experiência com isso aqui, tá? Eu já ensinei muita gente também a lidar com dinheiro. Alguns aprenderam, outros não, né? Tem gente que gasta isso aqui tudo. Enfim, 6 mil reais, por exemplo, em espécie. Por quê? Daniel, mas o dinheiro espécie não valoriza. Jura, gafanhoto? Mas me diz uma coisa aqui, ó. E se a internet na sua cidade acabar? Como que você vai fazer transações eletrônicas? Ou então, algo mais simples. E se roubarem o seu celular? Se roubarem seu aparato tecnológico? E você não tiver o que fazer. Então é bom sim ter algum dinheiro espécie, pouco, em casa para caso de alguma emergência, tá? Outra parte disso você pode colocar, por exemplo, no Tesouro Selic. 40% da sua reserva você está colocando no Tesouro Selic, que é aquele lá dos 15% ao ano, tá? E ele vai variando de acordo com o que a Selic te paga. Se a Selic cai para 13, você ganha 13. Enfim, você entendeu, né? E uma outra parte você pode colocar em renda fixa privada, CDB de bancão, Itaú, Bradesco, BTG, porque a chance deles falirem é muito pouca, né? E aí você colocaria aqui, e aí você está ganhando uma rentabilidade anual. Então, todo investidor faz isso. Quem faz isso, querido, ele não é considerado rentista, tá? Por quê? Porque, cara, eu tô ajudando o país com os títulos. Se o país fizer um bom uso disso, ótimo. Poxa, eu tenho dinheiro aqui que eu tô ajudando até o banco, e tem pessoas que precisam pegar empréstimos, né? O banco tem dinheiro para fazer esses empréstimos e tal. Daniel, mas o nível de juro no Brasil é um absurdo. Epa, aí concordo com você. O nível de juro no Brasil é um absurdo. O que não quer dizer que não deve existir banco e o que não quer dizer que não deve existir título da dívida pública. E outra coisa, eu como investidor, eu tenho culpa se a taxa Selic está em 15% ou se está em 6%? Não. Se eu estou investindo, eu tenho que ter minha reserva de emergência, eu vou colocar nesses instrumentos de renda fixa, com liquidez diária, independentemente do nível de juros, se é 6% ou se é 15%. Daniel, mas se é 15 é melhor. Não, eu, por exemplo, Daniel, não concordo com isso. Para mim, se for 6%, 7%, for um dígito a taxa de juros no Brasil, é melhor. Por quê? Porque o mercado financeiro, ganhar com juros não é o único jeito que você ganha. Quanto menor o juro da economia, adivinha, mais empresas abrem, mais o capital é barato, mais as pessoas ficam menos endividadas, mais elas têm o poder de consumir, mais as empresas crescem. E eu sou sócio de empresas. Então eu vou ficar mais rico ainda a médio e longo prazo se a taxa de juros for mais baixa. Então o grande problema é o quê? É que a taxa de juros alta, ela só beneficia o cara que quer o curtíssimo prazo. Ou um grande gestor de fundo, que ele quer todo ano mostrar para o cliente dele lá que ele está ganhando acima de 10%, 10, 12, 14. Então para ele é fácil. Coloca tudo no tesouro, coloca tudo em renda fixa e ele fica lá mostrando que o fundo dele está rendendo muito. E aí essa galera, grandes gestores, alguns, tá? Gente que tem influência na política, seja do lado do PT ou do Bolsonaro, ou do não sei o quê, fica fazendo algum tipo de influência de jogo mental com o Banco Central do país. Falando o seguinte, olha, estamos em déficit primário, meu Deus do céu, tá em déficit primário, cara, vai ter uma inflação muito alta, né? E aí, o Banco Central, uma das premissas que ele faz para definir a taxa de juros, ele ouve as instituições financeiras e alguns economistas, e o relatório sai toda segunda-feira na reunião do Boletim Focus, né? Se você ver o nosso vídeo do final de semana aqui, no resumo da Bolsa, eu sempre mostro lá o Boletim Focus e a profecia deles. E qual o lance? Eles fizeram um esquema no Brasil muito engessado. É tipo assim, imagina que eu falo pra você, cara, jogar 60, 70 partidas por ano é bom? Um jogador de futebol vai falar, cara, é bom. Pô, o cara jogou muito, ele basicamente não faltou jogos, né? Não se lesionou, pô, legal. Cara, marcar um gol por jogo é bom? Cara, é ótimo marcar um gol por jogo. Pô, média aí de Cristiano Ronaldo, de Messi, incrível. Aí terceiro, cara, sei lá, treinar 5 vezes por semana na academia é bom? Eu falo, não, cara, é bom, jogador de futebol poderia fazer isso. Aí logo você faz o tripé macroeconômico do jogador de futebol. Tu vai falar assim, ó, não, todo jogador de futebol do meu time tem que jogar 70 jogos por ano, fazer um gol por jogo e malhar 5 vezes na semana. Aí, são bons valores individualmente em certos momentos? Até que sim. Mas você engessar tudo isso no negócio, cara, é impraticável. Você acaba não cumprindo uma das pernas, no nosso caso o superávit primário, se bem que ele é vinculado à meta de inflação, enfim, tudo é meio que vinculado. Mas enfim, a gente não cumpre o superávit primário, aí a gente fala o seguinte, ó, cara, a gente não tá batendo na meta de inflação, né? Pô, a gente não tá tendo superávit primário. Qual o remédio pra isso? Vamos tacar o juro lá no alto. Claro, você colocou uma média para o teu zagueiro ter médias de Cristiano Ronaldo e de Messi, então é impraticável mesmo. Então, não estou falando que ter um superávit primário é ruim. Dependendo da lógica e do plano econômico, você poderia ter um superávit primário. Depende do conceito de primário também, né? Eu sou a favor de orçamento de desenvolvimento ser separado disso, tá? Mas aí é uma questão técnica da econômica. Mas você poderia ter, dependendo do tipo de economia, você pode ter um câmbio flutuante, que é o segundo pé do tripé macroeconômico. E o terceiro pé é a meta de inflação. Dependendo da economia, você pode ter uma meta, uma diretriz inflacionária. O problema é engessar tudo junto ao mesmo tempo. E aí o mercado financeiro faz o quê? Não, esse ano teve déficit. Não, a meta de inflação... Cara, botaram nossa meta de inflação para 3%. Sabe qual é a média de inflação no Brasil nos últimos 20 anos? 6%. A média, 6%.
Então estamos acostumados com uma inflação de 6%. Não é crise, é uma inflação moderada para um país emergente, tá? Aí quanto que colocaram a meta para a gente bater? Ó, então fizeram um tripé super engessado. E a meta, que é um desses pés, colocaram 3% de meta, que é metade da média. Então assim, Daniel, tu tá falando para perseguir a média? Pô, a média estamos acostumados, né? Vamos tentar melhorar, beleza. Mas bota a meta de inflação para 4%, então 4,5%. Colocaram para 3%, meu irmão. E aí tem uma banda de tolerância, né, Daniel? Mas é 1,5%. Então a banda de tolerância tem 3%. Para cima vai 1,5%, né? Então é 4,5%, tá? O teto. Então o teto, olha só, o teto da meta de inflação, 4,5%, ainda é muito menor do que a média nossa histórica. Tu tem noção dessa parada? E aí fica essa onda. Então, qualquer notícia econômica, o Lula ganhou, teve superávit, teve não sei o quê, teve... A galera que quer mostrar para os seus investidores e que quer ganhar dinheiro a curto prazo sem fazer nada, fala, não, sobe o juro que resolve, sobe o juro que resolve, sobe o juro que resolve. Então, boa parte disso é por terrorismo econômico e outra parte é porque a meta de inflação está muito baixa para um país em desenvolvimento. A Índia, por exemplo, tem uma meta de inflação 4%, com uma banda de mais 2 e menos 2. Quando perguntados por que eles colocaram a meta de 3%, foi o Willan lá no governo Temer, já fizeram esse plano, né? E o seu Bolsonaro e o seu Lula aparentemente concordaram. O Lula criticava lá o Campos Neto, mas o Galípolo tá indo na mesma onda e o Lula não fala nada e tal. E o Paulo Guedes também doido, parece um negócio do tripé, enfim. Então aqui eu critico todo mundo. E se precisar elogiar, eu elogio também. Mas enfim, voltando. Quando perguntados por que colocaram essa meta de 3%, ele respondeu, é porque no Chile é 3%. Mas assim, mano, o Chile tá fazendo o quê, pô? Ele tá mandando um homem pra Lua? Porque a Índia tá, né? Mandou a sonda pra Lua, tá crescendo, tá se desenvolvendo pra caramba e tal. E não tá com a ilusão de que vai ter inflação de 3%, né? Então assim, e outra coisa, país rico nenhum do mundo tem o tripé macroeconômico fixo, tá? Você pode procurar aí, país rico que tem um tripé fixo. Ele vai ter alguns desses pés que às vezes eles cumprem, né? A China e os Estados Unidos, por exemplo, estão em déficit primário há 40 anos e eles têm inflação baixa, tá? Então, enfim, é um mundo que precisaria de vídeo de horas e horas aqui para desenvolver. Então o rentista é esse terrorista que fica lá enchendo o saco do governo e do Banco Central por uma meta irreal para ele ganhar juros altos. Voltando, eu vou te mostrar agora como você pode ganhar dinheiro, tá, com o Tesouro e quanto você pode ganhar. Basicamente, existem 3 tipos de título do Tesouro, tá? 3 tipos. Os pré-fixados, os pós-fixados e os indexados à inflação. Eu vou te explicar isso de maneira muito fácil. Pré-fixado é um negócio muito simples. Por exemplo, você compra um título, esse aqui é um título, tá? Título do governo de Investland, tá vendo aqui, ó? 13%. E todo título tem um vencimento. Então, por exemplo, daqui a 2 anos. Então, não importa o que aconteça, daqui 2 anos ou daqui 4 anos, você vai sacar o seu dinheiro com a rentabilidade, vai resgatar com a rentabilidade de 13% ao ano. E juros compostos, tá? Por exemplo, você colocou 1.000, vai virar 1.130, e depois 1.130, 13% em cima disso. Aí você vai fazendo esse juro composto. Esse é o pré-fixado, é fácil de entender. Eu tenho aqui até um slide na tela para mostrar para você. Então imagina que você está em 2025, tá? E aí em 2025 você vai comprar um título que vence em 2029. Esse título, ele tem aqui R$1.000 que você aplicou. E a única certeza que você tem é que você tem 13% ao ano de taxa pré-fixada. Então, basicamente, você comprou esse título com vencimento de 4 anos. E a única certeza que você tem é que você vai resgatar aí R$1.600, tá? Não sei se dá esse valor exato, mas para efeitos didáticos vamos colocar isso aí. Em 2029, você vai resgatar esse valor. E o que acontece, Daniel? Posso resgatar esse valor antes? Pode. Todos os títulos do Tesouro você pode resgatar antes. Ai, Daniel, mas por que tem o vencimento? Porque no caso dos títulos pré-fixados e dos indexados à inflação, você vai ter um troço chamado marcação a mercado, que eu vou te explicar como é que funciona. Então, tu pré-fixou lá um valor, né? Beleza. O que acontece? Esse valor, com o tempo, ele não vai crescendo linearmente até chegar a 1.600 lá em 2029. Não, ele vai meio que crescendo em curvas, assim. Tem época que ele tá maior, tem época que ele tá menor e etc. O que acontece se você resgatar antes? Se você vender esse título antes, dependendo da data que você venda, você pode ganhar ou perder dinheiro. E esse efeito é chamado de marcação a mercado. Por exemplo, imagina que você vende quando o título está aqui nessa parte vermelha. Você vai perder dinheiro. Mas se você vender eventualmente o título está maior do que a média que ele estava prevendo, você vai ganhar. Daniel, como é que eu descubro se eu ganho ou perco com marcação a mercado? Só no nosso canal. Eu vou te explicar isso de maneira super didática. O seu título aqui é 13%. Confere? Confere. Só que esse título aqui, o preço dele no mercado vai mudando com o tempo. Imagina que daqui 6 meses, por exemplo, o mercado, que é no caso o Tesouro Direto, esteja pedindo, nesse mesmo título agora, para os novos entrantes. Na verdade, os novos entrantes vão estar ganhando 15%. Então, por exemplo, tu comprou em janeiro de 2025. Só que, cara, lá em julho de 2025, esse mesmo título, o Tesouro está pedindo 15%. Pergunta, quem tem o papel maior? O mercado, no caso o Tesouro, ou você? O mercado, né? O Tesouro. Então, quando você tem
um título menor do que o mercado está pedindo, se você vender antes, você perde dinheiro com marcação ao mercado. É uma disputa de taxas, tá? Isso aqui é uma didática nossa de Investland, nunca ninguém explicou como disputa de taxas, isso aqui você vai entender melhor. Mas no futuro pode acontecer também que você tenha um título amarrado em 13 e o mercado esteja pedindo 11. Nesse caso, você tem um título mais valioso guardado com você. Então, se você vender antes do vencimento, você vai ganhar dinheiro. Além da sua rentabilidade de 13% anual, você vai ganhar mais um prêmio de marcação a mercado na disputa de taxas, tá? Essa disputa de taxas, ela também acontece num título chamado IPCA+. No título IPCA+, você não ganha um valor pré-fixado. Na verdade, você ganha. Só que é tipo assim, ó, você vai ganhar a inflação mais um valor pré-fixado. Então, por exemplo, janeiro de 2025, tu comprou um título IPCA mais 7, tá? E ele vence lá em 2030, por exemplo, 2030. Então, se você só resgatar em 2030, no vencimento, você vai ganhar a inflação mais 7, tá? Então vamos dizer que a inflação seja 5%. 5 mais 7, 12, né? Então tu vai ganhar aí 12% ao ano de média, tá? E se você levar até 2030, você ganha a inflação do ano mais 7. Mas vamos supor que por algum motivo você vai resgatar antes. Janeiro de 2025 você tem IPCA mais 7. Quando chegou lá em julho de 2025, 7 meses depois, esse título lá no mercado estava pedindo IPCA mais 8. Logo, se tu vender antes aqui, provavelmente tu vai perder dinheiro, tá? Porque na disputa de taxas, a sua taxa é menor. Agora, se no futuro você chegar lá e tiver esse título IPCA mais 6, você vai ganhar dinheiro na marcação a mercado. Eu, Daniel, tenho muitos títulos pré-fixados de IPCA mais 7 e IPCA mais 8. Daniel, mas se um dia chegar IPCA mais 9, IPCA mais 10... Primeiro, se chegar a valores maiores, eu não vou vender antes. É um dinheiro que eu não preciso para curto prazo. Então, esse é um dinheiro estratégico para longo prazo, tá? Então, eu não vou vender antes. Mas o dia que a taxa estiver menor, eu chego lá e vendo, tá? Para ganhar com os juros que tá combinado para mim, mais a marcação a mercado. E o grande lance é o seguinte, pô. Por exemplo, um título pré-fixado de 15%, em 5 anos você dobra seu capital, tá? Você colocou 10 mil reais, em 5 anos ele vira 20. Você fala, Daniel, é muito pouco? É, porque você está pensando a curto prazo. Mas essa rentabilidade aqui, ó, ela é a menor do mercado financeiro. Porque o título da dívida pública, ele é o mais seguro de todos. Então, no mercado financeiro, tu ganha daqui pra cima, entendeu? Então, cara, essa é a menor rentabilidade. E eu vou te mostrar agora quanto que os títulos públicos estão pagando. Inclusive, eu postei um Reels hoje, um Stories, de que eu ganhei 3 milhões facinho. Como? Porque muita gente falou que o Brasil ia virar Venezuela e tal, essa história toda. Gente, nem o Lula, nem o Bolsonaro tem esse poder, tá? Pode fazer a besteira que fizer, mas não tem esse poder da gente virar Venezuela. A gente tem 350 bi de reservas cambiais e tal. Então eu já expliquei isso em outros vídeos. E aí falaram que o Brasil ia virar Venezuela, deixaram as empresas estatais, porque o mercado tem medo de empresa estatal, o governo vai interferir e vai lascar a empresa estatal, aí eles deixam as melhores empresas baratas. E aí eu ganhei mais 3 milhões novos, fora que eu já tinha ganho, de boa, só porque a galera deixa as estatais baratas, as melhores empresas baratas. Por quê? Medo ideológico. Então tu, que é um cara mais de centro, eventualmente até de esquerda, se tu sabe que os caras do mercado delira, erram 95% das profecias, são tudo ideológico, meu irmão, que bom que eles estão no mercado, e você que é mais sensato, entre no mercado que provavelmente você vai ganhar dinheiro, tá? Claro, isso é uma sugestão, não é diquinha de investimento não, até porque eu não estou falando de nenhum ativo específico. Agora, Daniel, quanto que eu posso ganhar no Tesouro, que é o rendimento mais light aí, teoricamente, do mercado financeiro? Principalmente a longo prazo, tá? A longo prazo as ações ganham do Tesouro. A curto prazo, tudo bem. Que nem eu falei pra você, a curto prazo a galera faz pressão no Banco Central, porque a curto prazo, às vezes até o Tesouro ganha mesmo da renda variável, né? A renda fixa ganha da renda variável. E como os caras têm mentalidade de curto prazo, eles ficam fazendo essa pressão. Mas olha só, você vai lá no Google e escreve assim, ó, Tesouro Direto Rendimento dos Títulos, tá? E aí vai aparecer isso aqui, ó, rendimento dos títulos. E aí vai aparecer todos os títulos disponíveis hoje. Você pode comprar direto na plataforma do Tesouro, você entra aqui e faz uma conta, ou é melhor você fazer direto numa corretora. BTG, XP, Rico, Clear, aí eu não tenho patrocínio de corretora, então não vou falar nenhuma específica. Mas todas as corretoras aí, as maiores são seguras, né? Veja que tem taxa zero aí atualmente. E pode começar a investir. E aí lá você encontra os títulos do Tesouro também. Aqui eu achei mais bonitinho e eventualmente se você não tem conta em corretora, quer saber quanto que tá pagando, você entra aqui na página do Tesouro, tá? Você vai ver que tem vários títulos, ó. Tem o pré-fixado, tem o IPCA+, e tem o Tesouro Selic. O Selic ele é o famoso pós-fixado. Daniel, por que ele é pós-fixado? Porque ele não é pré. Como assim? O pré é quando já tem um valor estabelecido e nunca mais muda. Se tu tem um título desse, nunca mais vai mudar, pô. Tu vai ganhar a inflação daquele ano, a inflação muda, obviamente, né? Mais 5% que é pré-fixado. Se tu tem um desse pré-fixado 11, tu vai ganhar 11% e para sempre. Já o Tesouro Selic, ele varia a cada 45 dias. Porque tem a reunião do Banco Central lá no prédio, né? A cada 45 dias, os caras se reúnem aqui no prédio do Banco Central e fazem uma reunião e eles definem a taxa de juros. E você vai ganhar quanto eles definirem na taxa de juros.
Claro que você que está começando agora, você pode pensar, Daniel, mas como que eu vou saber se o pré-fixado vai subir ou vai descer para eu ganhar com marcação ao mercado? Como que eu vou saber se a Selic vai subir ou descer? Gente, tudo isso já é mais ou menos precificado, já dá para saber, dá para ter uma ideia. A Selic está em 15% agora, a gente já não sabe várias vezes que ela ia continuar em 15, então o mercado ele já precifica, ele já vaza as informações antes, o político fala também, o presidente do Banco Central fala, então tudo opera mais ou menos variando ali em torno da Selic, tá? Tanto os prefixados, quanto os IPCA+, e aí nas minhas mentorias eu explico isso, tá? Ah, Daniel, mas cadê o seu curso? Sua mentoria? Eu não tenho esse curso online, tá? Vou ter que gravar, muita gente pede. Eu sou o contrário, né? Muita gente começou a investir com o dinheiro que ganhou do curso que ele abriu do canal do YouTube. Eu não. Eu invisto há 10 anos, já sou lucrativo há muito tempo, há 10 anos em renda fixa e 5 em variável. Empreendi, fiquei rico no mundo real, depois que eu abri meu canal de investimento. E aí o pessoal me pede pra fazer o curso, né? Eu faço ele presencial, né? Tenho até os slides e tal. Certa hora eu vou gravar esse treinamento aí e a gente disponibiliza aqui no canal. Mas é o caminho contrário, que o pessoal me pede e nos outros influencers lá eles ficam, não, clica aqui no link, se matricule comigo e tal. Porque eles dependem aí do curso pra sobreviver. E ó, eles não têm esse nível de didática e de telas aqui que eu tenho não, tá? Então aqui o canal é diferenciado. Você achou uma mina de ouro. Então o Selic, pode ver, ó, ele tem um vencimento? Tem, 2028. Então você vai ganhar a Selic mais 0,04. E isso aqui é irrisório, tá? Então, por exemplo, tá em 15 agora? Tá em 15. Ano que vem a Selic vai estar em 14. Então, ano que vem tu ganha 14. No outro ano vai estar em 13, então tu ganha 13. Então a Selic ela variando, por isso que ela vai pós-fixado, porque tu só vai saber depois, né, quando que vai ser a Selic, né? Ela sempre é definida a cada 45 dias. Já o pré, ele tem um vencimento, 2032, vou botar título favoritos aqui, ó, meus favoritos. Tá aqui, um de cada, ó. Tesouro Selic 2031, tu vai ganhar a Selic daquele ano, tá? E dos 45 dias que muda. O pré-fixado 2032 até 2032, tu vai ganhar 13,63% ao ano. Tá pré-fixado, bicho, pode acontecer o que for que tu vai ganhar esse valor. E o Tesouro IPCA+, tu vai ganhar a inflação daquele ano, mais 7,95%. Ou seja, seu poder de compra vai ser preservado em 8%, vamos arredondar, em 8% até 2029. Se a inflação for 15% ao ano, tu vai ganhar 15% mais 8%. Então você sempre tem o poder de compra preservado. Daniel, então qual escolher? Se for um dinheiro que você precisa resgatar a qualquer hora, tem que ser o Tesouro Selic, porque o Selic ele não tem aquela história da marcação ao mercado. É praticamente impossível você perder dinheiro com ele. Ele rende o que a Selic está rendendo, 15, depois 14, depois 13, depois 13,25, e ele é um título que vai acompanhando, então você pode resgatar ele a qualquer hora, tá? Por isso que na reserva de emergência, eu coloquei aqui no Tesouro Selic, porque não tem o risco da marcação ao mercado. Já esses aqui é um dinheiro que provavelmente ou você espera resgatar no futuro, ou você estrategicamente vai investir para ganhar, para resgatar antes, para ganhar com marcação ao mercado. Por exemplo, vamos usar o pré-fixado que é mais fácil. Daniel, se a Selic está 15%, por que eu vou comprar um pré-fixado de 13,63? Sabe por quê, gafanhoto? Porque é o seguinte, ó, imagina que tu amarra em 13,63, mas já há previsões e conversas de que em 2026 a taxa Selic vai cair. E quando ela cair, a gente não sabe até quando ela vai cair. Antes dessa subidona agora, ela estava em torno de 10%. E se a taxa Selic cair para 10% e 11%? Aí, quem tiver um título do Tesouro Selic vai estar rendendo agora 10, 11%. Mas se você amarrou um pré-fixado de 13,6, tu vai estar ganhando 13,6 até 2032. E a perspectiva é que até 2032 a taxa de juros seja mais baixa do que 15%. Aí tu fala, ah, Daniel, legal. Mas, Daniel, eu posso me lascar também, né? Vai que a taxa Selic fique mais alta, eu poderia deixar bem tranquilo lá no Selic e tal. Pode. Então, é mais ou menos um estudo que você tem que fazer. Ah, Daniel, então eu vou de Tesouro IPCA mais 8. Mas, por exemplo, vamos supor que a inflação seja 2%. Mais 8%, tu vai ganhar 10%. Mas se tu tivesse amarrado um de 13,63, seria melhor, entendeu? Então aqui, beleza, tu sempre ganha na inflação. Você não vai ter perda de poder de compra aqui. Mas se tu tivesse um pré-fixado, eventualmente poderia ganhar mais. Então, esse que é o jogo, né, dos tipos de título que a gente tem no estado, tá? Eu costumo dizer que existem formas de você cumprimentar quando você encontra alguém. Você pode fazer um aperto de mãos, você pode dar um abraço, ou você pode dar um beijinho no rosto, por exemplo. Tudo isso é forma de cumprimentar, só que são formas de cumprimentar diferentes. E tudo isso aqui é em forma de investir no título do Tesouro, só que através de formas diferentes, tá? Por exemplo, abrindo aqui minha conta no Tesouro Direto, você pode ver que eu tenho aqui, nesse exato momento, vários títulos, ó. Tesouro IPCA+, IPCA+, 2045, IPCA+, 2050. Daniel, esse aqui você vai esperar até 2050 para resgatar? Não, gafanhoto. Esse aqui eu provavelmente amarrei alguma taxa que eu achei interessante e o dia que essa taxa estiver menor, eu vendo e ganho com marcação ao mercado. Só lembrando que a marcação ao mercado tem uma conta chamada de duration, tá? É um pouco complexa de fazer. Então, não necessariamente se você comprou um título e eventualmente o seu papel depois ficou fraco, você vai perder dinheiro se vender antes, tá? Se passar muito tempo, você nem perde também, você ganha. Então é bem tranquila, pô, é bem de boa, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho 1.600.000 que eu coloquei no Tesouro Direto e eu já tenho aqui 2.200.000, uma rentabilidade razoável.
prazo médio disso aqui deve ser 2 anos. Vamos abrir um para vocês verem aqui, por exemplo. Tesouro IPCA 2050. Eu tô mais acostumado a mexer na corretora, vamos ver. Posição, ó, eu coloquei em março de 2025 e eu amarrei ele a 7,23, tá? 7,23. Provavelmente esse título aqui, 2050, se eu for olhar aqui no site, ó, 2050, ele tá IPCA mais 6,97. Então, opa, a taxa que eu amarrei lá, deixa eu voltar, ó. Eu amarrei esse 2050 a 7,23, tá vendo? Então, legal, pô, já ganhei uma graninha aqui, né? Já ganhei para 10 mil reais, né? Foi basicamente aí 10% de valorização de março para cá. Então, a gente tá falando de menos de um ano, né? Foi uma valorização boa, parecida com a da Selic. Mas isso a longo prazo vai dar um efeito muito, muito grande, porque quanto maior esse título, maior a duration e mais o efeito de marcação a mercado ocorre. Vou mostrar para vocês quando valorizar bastante. Olha esse Tesouro IPCA mais 2045. Eu já tenho um tempo maior. Eu comprei ele várias vezes, tá vendo? Olha as taxas que eu amarrei ele. 6,04, 6,41, 6,31. Gente, normalmente IPCA mais 6 é bom, tá? E ultimamente agora, ó, amarrei a 7,5. Esse título lá na plataforma, ele não tá disponível mais, tá? Assim, tá só o 2050, enfim. Mas é uma boa rentabilidade. Um dia essa rentabilidade vai voltar para IPCA mais 5, IPCA mais 5,5. Quando voltar para lá, eu posso vender e ganhar com marcação a mercado sem esperar chegar a 2045, tá? Aqui hoje, se eu vendesse, eu já ganharia. Você tá vendo, né? Eu já ganharia, mas assim, paga imposto e tal, e eu não tô querendo vender agora. E tinha o Tesouro Selic. Daniel, mas se o Selic eu posso vender a qualquer hora, qual é a diferença do 27 pro 29? Compra sempre o de maior prazo. Normalmente é isso que a gente faz, tá? Esse de 27 aqui eu devo ter comprado bem antes, né? Deixa eu ver quanto que eu comprei aqui. Ó, eu comprei lá em 2022, tá vendo? 2022, comprei o Tesouro Selic, e eu vou ganhando a Selic aqui todos os anos. Coloquei 417, já tem 590. Já o Tesouro 2029, o Selic, eu devo ter comprado ele mais próximo agora, né? Coloquei 539, tem 698 mil. Foi em maio de 2023, tá? Uma rentabilidade interessante e quanto mais longo prazo passa, mais dá o efeito da bola de neve. E lembrando, essas são as rentabilidades mais tranquilas do mercado financeiro. Eu, Daniel, não estou preocupado com curto prazo, eu estou preocupado a médio e longo prazo. Por isso que eu tenho minha reserva de emergência, tenho uma parte de renda fixa? Tenho. Mas a maior parte do meu capital eu quero colocar em renda variável. Isso vai muito do perfil do investidor também, tá? Mas eu quero investir nas empresas do país, sejam as estatais ou sejam as empresas privadas, para ter esse retorno de médio e longo prazo. Eu considero a economia mais saudável assim. E por isso eu não sou rentista. Ficarei muito feliz e não farei pressão nenhuma no Banco Central para ele manter essa taxa de juros alta. Prefiro que essa taxa de juros vá lá para baixo, as pessoas ficam menos endividadas, as empresas ganham mais dinheiro, o país pode se desenvolver mais, e é melhor para todo mundo a médio e longo prazo. Agora, os curto-prazistas, que ficam botando arma na cabeça do governo e do Banco Central, botando regras super rígidas para um país subdesenvolvido, para o país emergente, só para eles ficarem ganhando essa mamata aí, essa galera que são rentistas, então. Quando você for criticar, critique a pessoa correta. Então sim, você pode investir sem ser o rentista. E eu acho até bom se uma parte da dívida do país estiver com você. Porque como você não tem a mentalidade de rentista, o dia que a taxa de juros precisar baixar, você não vai reclamar lá com o Banco Central. Fechou? Espero que você tenha aprendido muita coisa nesse vídeo. Um grande abraço, até a próxima.